Boa tarde, queridos amigos, queridas amigas. Que a paz do Senhor esteja sempre conosco e que Deus e a espiritualidade sempre presente nos auxiliem no estudo de hoje para que compreendamos, assimilemos com correção a mensagem a ser estudada. Amém. Bom, eu primeiro vou ler a mensagem, né? Como sempre faço, para termos o conhecimento do seu teor, do seu conteúdo, né? A mensagem, ela é do livro Vinha de Luz, né? Capítulo 29, denominado Guardemos o Coração, constante do Evangelho de Tiago, no capítulo 1, versículo 8. Ok? E o versículo diz o seguinte: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Muito bem. Então eu vou ler a mensagem, tá? Urge reconhecer que no sentimento reside o controle da vida. Na romagem terrestre, múltiplos são os caminhos que conduzem ao aperfeiçoamento. Fartura e escassez, formosura e fealdade, alegria e sofrimento, liberdade e tolimento, podem aliciar excelentes possibilidades de realização humana para a espiritualidade superior. O homem de coração dobre, porém, é infiel às bênçãos divinas em todos os setores da luta construtiva. Se recebe talentos da riqueza terrestre, entrega-se comumente às alucinações da vaidade. Se detém os dons da pobreza, liga-se quase sempre aos monstros da inconformação. Se possui belo corpo, dá-se em via de regra aos excessos destruidores. Se dispõe de vaso orgânico defeituoso, na maioria dos casos perde o tempo em desespero inútil. No prazer é incontido, na dor é revoltado. Quando livre, oprime os irmãos e escraviza-os. Quando subalterno, perturba os semelhantes e insinua a indisciplina. O sentimento é o santuário da criatura. Sem luz aí dentro, é impossível refletir a paz luminosa que flui incessantemente de cima. Ofereçamos ao Senhor um coração firme e terno, para que as divinas mãos nele gravem os augustos desígnios. Atendida semelhante disposição em nossa vida íntima,
encontraremos em todos os caminhos o abençoado lugar de cooperadores da vontade divina. Muito bem. É um assunto interessante. Foi a mensagem recebida hoje. Tá? E eu vou comentar já diretamente num vídeo só, tá? O conteúdo da mensagem, né? Vou interpretar o texto e analisar a mensagem. Então, guardemos o coração, né? Emmanuel nos diz que é necessário reconhecer que nossas vidas são controladas pelos sentimentos que emanam de nossos corações. Mas, gente, esses sentimentos têm que ser sentidos como verdadeiros. Nós temos que ter convicção da sua veracidade em nossos corações. Senão, não surgem efeitos resultantes. Entendeu? Em nossas jornadas terrestres, diversos são os caminhos que promovem o nosso aprimoramento. Isso não há o que explicar, né? As nossas jornadas terrestres, em nossas jornadas terrestres, diversos são os caminhos que promovem o nosso aprimoramento. Quer dizer, na nossa jornada terrestre, existirá uma série de eventos, né, que nos conduzirão ao aprimoramento pessoal, moral e espiritual. E ele continua dizendo o seguinte, olha só, os nossos recursos, sejam eles financeiros, materiais, né? Nossas qualidades, nossos defeitos, nossos sentimentos e situações em que nos deparamos é que podem nos proporcionar grandes possibilidades de desenvolvimento espiritual. Quer dizer, as tribulações resultantes, né, de, por exemplo, nossos recursos que possam ser escassos ou abundantes, né, nossas qualidades, nossos defeitos, nossos sentimentos e situações, né, com que nos deparamos, é que, através das tribulações, proporcionará grandes possibilidades para o nosso desenvolvimento espiritual.
Agora ele diz o seguinte: no entanto, o homem de coração dobre, que significa duvidoso, suspeito, né? Falso e infiel a Deus, né? Ele é atraído por direções opostas, de acordo com seus interesses e conveniências, entendeu? Ele é completamente falso, né? Ele é movido por interesses e conveniências, correto? Isso é o coração dobre, tá? E geralmente eles costumam agir assim. Olha só, se rico, torna-se vaidoso. Se pobre, inconformado. Se for contemplado com a beleza, atira-se aos excessos destruidores. Quer dizer, se ele for contemplado com a aparente beleza, porque belo ele não é, né? Ele é muito feio, porque ele é falso, ele é suspeito, ele é duvidoso e infiel, não é mesmo? Então, ele se aproveita dos benefícios que lhe concedem a sua aparente beleza e atira-se a excessos destruidores. Por que excessos destruidores? Porque a natureza ela detesta os extremos, não é mesmo? Nós sempre temos que caminhar pelo meio, nunca pelos extremos. Pelo meio, com equilíbrio. O nosso caminho deve ser sempre com equilíbrio, nunca nas extremidades, nunca nos extremos. Porque os extremos, que são os excessos, nos causam danos, né? Nos causam danos físicos. Se possui alguma deficiência física, se desespera inutilmente. Principalmente quando essa deficiência física é uma deficiência de nascença, sem cura, sem nada, né? Aí ele, totalmente revoltado, se desespera, mas inutilmente. O desespero dele não vai levar a nada. Muito pelo contrário. A sua aceitação como ele é que poderá resultar em, vou ser redundante, resultados positivos, né? Positivos. No prazer não tem limites, tá? É totalmente insaciável. Porque ele é um extremista, né? Ele é um extremista. E ele é um ser
Ele é um ser que se move, que é atraído em direções contrárias, tá? Completamente opostas, devido aos seus interesses e conveniências. Entendeu? Ele é um ser totalmente desequilibrado. Portanto, no prazer, ele não tem limites. Ele procura desenfreadamente o prazer, mas não tem equilíbrio para encontrá-lo. Nem serenidade, nem qualidades para encontrar o prazer. Na dor se revolta. Justamente na dor que nos causa grandes transformações, renovações íntimas, né? Devido ao sofrimento, porque a dor tanto pode ser física quanto emocional, né? Mas todas duas nos provocam renovação íntima. Renovação íntima. Para, inclusive, procurarmos sanar aquela dor, né? Mas ele não, ele simplesmente se revolta. O homem de coração dobre simplesmente se revolta. E olhem só como ele procede. Comumente, ele procede assim, né? Quando livre, né? Aí então ele oprime e escraviza seus irmãos. O cara realmente não está com nada, né, cara? Ele não está com nada em relação a Deus, né? E a nós também, né? Quem quer a amizade de um falso, de um cara, né, duvidoso, suspeito, que ora ele cai para um lado, outra hora ele cai para o outro, entendeu? Está sempre em cima do muro, caindo para o lado que lhe fosse conveniente, entendeu? Ele não é mole. Ele fere realmente as leis divinas do amor. Né? Quando subalterno, promove confusões e sugere a indisciplina no trabalho. Porque ele não aceita, né, devido a essa totalidade de defeitos que ele tem, ele não aceita ser subalterno. E por revolta, promove confusões no trabalho, entendeu? E sugere a indisciplina, induzindo os companheiros, né, a indisciplina no trabalho, entendeu? Muito bem. Aí ele nos diz o seguinte, olha só. O sentimento que reside no coração da criatura é o seu santuário. Quando não iluminado, não refletimos a paz luminosa que flui
constantemente do alto sobre nós. Entendeu? Se não houver luz dentro desse santuário, tá? Nós não podemos refletir a paz, né, que vive fluindo em nossa direção, do alto em nossa direção, né? E ele começa a finalizar assim, nos dizendo que devemos oferecer a Deus um coração terno, cujo propósito é firme, para que a divina providência nele grave seus augustos desígnios. Tem inclusive uma passagem da Bíblia que diz assim: conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Isso é uma passagem da Bíblia, não me recordo de quem é o Evangelho, tá? Mas então, nós devemos oferecer para Deus um coração cheio de ternura e com propósito firme, né, na vida. Para que a divina providência, né, nele grave seus augustos desígnios, que são seus sagrados desígnios. Os seus sagrados traçados para a vida desse ser, né? E agindo assim, ele finaliza, né? Nos tornaremos abençoados cooperadores da vontade divina. Porque agindo assim, estamos em plena conformidade com as verdades divinas, né? E correspondendo às expectativas de Deus a nosso respeito. Nós estamos dentro do conforme. Estamos enquadrados dentro das leis divinas que, como já sabemos, são eternas e imutáveis, né? Não tem mudança, só na lei humana, como nós já vimos, né? Então, por isso é que ele diz que se nós agirmos assim, né, seremos abençoados cooperadores da vontade divina. E aqui finalizamos o nosso estudo, tá? Agradeço a vocês pela atenção dispensada ao estudo, não a mim, né? E que fiquem com Deus, né? E um forte abraço
para todos vocês, ok? Obrigado.